Olá pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista para o site Brasileiro Cultura em Peso. Podem aceder lá no www.culturaempeso.com. Nesta entrevista vamos ter uma banda do sul de Portugal, Algarvia, são os Medo. A banda foi fundada em 2016 na cidade de Algarvia de Faro, ao sul de Portugal. Tocam hardcore com uma mensagem sociopolítica vincada e uma sonoridade cheia de energia. Com ritmos que oscilam entre o rápido e o pesado, a cena habituada ao que é o hardcore, dão voz ao inconformismo perante a sociedade atual, defendendo os valores da hardcore através de uma atitude positiva. Boa tarde, Medo. Os Medo, Rafael. Boa tarde. Olha, espero que esteja tudo bem com vocês aí por baixo e obrigado desde já por terem aceito aí a entrevista comigo para o Cultura em Peso. Obrigado nós. Obrigado. Olha, pessoal, digam-me uma coisa. Para a malta que não conhece os Medo, de onde é que a malta dos Medo vem? Vocês já não são miúdos? Já não estão a começar agora. De onde é que a malta, digam aí de onde é que a malta vem, mesmo os outros que não estão cá, os nomes para se apresentarem aqui a quem está a ouvir. Vem daí, né? Farstyle Hardcore. Farstyle Hardcore. Então isso é o quê? Diz lá. Farstyle Hardcore. Isso é melhor perguntar ao teu amigo Bica. É melhor perguntar ao teu amigo Bica, porque se ainda der a resposta que ele quer ouvir, acho que amanhã ele vem à minha procura. É? Estás fedido? Mas pronto, vocês vêm de bandas, não é? Bom, a gente vem de alguns projetos. Eu nunca tive propriamente uma banda. Já tínhamos tido umas brincadeiras mas banda a sério nunca tinha tido. O Rafa é que já teve 1000. Contudo, eu e o Rafa em particular conhecemos-nos tipo há 20 anos. Tivemos uma produtora em conjunto que era I Can See You há bué de anos atrás. As datas já é melhor ser com o Rafa. Eu sou mais com nomes. Tivemos uma produtora há bué de anos atrás. Ele foi a primeira ponte, ou a segunda ponte que tive com a música aqui na região, a música ao vivo, e nomeadamente a Associação de Músicos. E muitas vezes falámos de ter uma banda em conjunto. A coisa foi... Fizemos umas brincadeiras, mas nunca saiu da sala de ensaios. Entretanto, o Rafa, eu não sou da formação original. Este projeto começou com o Rafa na voz e outro baterista, o Armando. Entretanto, as coisas, se calhar pelo ciclo natural, houve uma alteração na banda, na formação, e o Armando saiu. E o Rafa, na altura, tinha gravado um EP que era o Minoria Ativa, era esse o nome, né? E convidou-me para gravar uma malha com ele. Dali veio o convite para vir para os Medo. Na altura ainda nem nome havia na banda. E o Rafa foi para a bateria, para o lugar do Armando. Fizemos esta volta. O resto do pessoal já se conhecia, já conhecia o resto da banda. E começou assim, descontraídamente, num grupo de amigos, sem grandes pretenciosismos. A gente queria era tocar, fazer barulho. Estar juntos e tocar, exatamente. Ok, boa. Olha, diga uma coisa, já com 3 álbuns na bagagem, com 4 anos de existência, este recentíssimo disco, editado agora já em 2021, em fevereiro de 2021, né? O disco foi editado, ajudem-me lá, agora foi há uma semana. E Raising Legends. Pronto, exatamente. Não, vamos falar disso. O disco está intitulado Monopólio da Violência. Foi editado pela Regic Planet de Lisboa. Tem as participações com o Real do Tributo, Rui Correia dos Grand Cap, não é? O disco do Still Your Crew e Lecas do Neg Bors, acho que é assim que se diz, entre outros. Falem-nos um pouco, falem-nos um pouco deste recentíssimo disco, para a malta que ainda não ouviu, ou que tem curiosidade de ouvir, ou para os que já ouviram, e destas participações. Falem-nos um pouco, né? Que é uma cena recente. E antes de começarem a falar, gostava de vos dar os parabéns, porque é uma banda
pelo que eu tenho aqui, é uma banda de 2016, estamos em 2020, 2021, e a começar agora 2021 e já tem 3 álbuns, né? Se formos a ver, em 4 anos tem 3 álbuns. Mas pronto, vamos falar agora deste álbum, parabéns desde já, porque só mostra que são ativos e que não vos falta inspiração para fazer música. Obrigado. Não sei se queres falar tu. Fala tu agora, Bom, o Monopólio da Violência foi um disco que começou a ser pensado, tal como tu dizes, e bem, que nós temos estado a conseguir, felizmente, lançar um disco que vá quase com uma média de um disco por ano, porque nós, por norma, quando lançamos um trabalho, estamos já a compor o próximo disco. E eu diria que na altura que lançámos, na altura que lançámos o disco anterior, o Produto Somos Nós, já tínhamos 1 ou 2 malhas que já estavam a ser pensadas para o Monopólio da Violência. Se não me engano, foram A Culpa e A Vozes, na altura. Acontece que em 2019 continuámos a compor o disco e quando chegámos a 2020 que pensámos que pronto, tínhamos um planeamento para a gravação e edição, acontece que o Covid-19 apareceu e virou isto tudo patas para o ar, como se costuma dizer, e nós ficámos um bocado sem rumo porque tínhamos um disco para preparar e de repente estávamos todos fechados em casa. Uma cena fixe é que nós tivemos bastante unidos nessa altura, comunicávamos por telefone e pela internet todos os dias, sem exceção. Eu acho que até chegámos a ter mais comunicação do que propriamente fora da pandemia, que a gente vê-se uma vez por semana, falamos 2 vezes por semana, pronto. Eu e o Catarro temos uma comunicação mais diária, por assim dizer, mas pronto. O que é que acontece? Nós tivemos de nos fazer à vida, começámos a compor o disco em casa, o Catarro a escrever, o Pinela, o Raul e eu a compor, o Pedro eventualmente também compôs os riffs. E quando saímos da pandemia, quer dizer, ninguém saiu da pandemia, quando saímos do confinamento do primeiro, encontramos e em 3 ou 4 ensaios tínhamos o disco preparado. E foi um processo bastante natural. Depois foi só marcar o estúdio, o Carlos já trabalha connosco e já trabalha comigo há muitos anos, já conhece o modus operandi do pessoal, e então foi um processo bastante natural, foi chegar ao estúdio, gravar, e entretanto recebemos o convite tanto do Macos da Raging Planet como do André Matos da Raising Legends e fez-se ali um casamento natural e conseguimos lançar o disco como prevíamos. Okay. Eu esqueci-me há bocado de referir também a editora do Porto, não é? Pronto, que também teve, além da Raging Planet, também teve a participação. Além de ter sido se calhar novo para vocês, resultou, não é? Estar tudo em casa, ir fazendo a composição das músicas e depois também se calhar até foi mais fácil depois chegar ao estúdio e fazer logo o trabalho, não é? Às vezes a gente que estamos habituados a uma certa método, não é? Antes da pandemia, depois às vezes alterar nem sempre resulta, neste caso foi fixe porque resultou e ainda bem que foi mais rápido. Diga uma coisa, o vosso disco é todo cantado em português, né? As vossas letras é tudo em português. Qual foi o feedback até agora? Ele é recentíssimo, mas vocês também já vão aqui com 2 vídeos, né? Com 2 singles, a música de Embalar e Cadáver. Pronto, que é um ponto que eu também gostava de falar mais para a frente, depois de vocês me explicarem, que é as coisas com as bandas mudaram um bocadinho em termos da imagem da banda, ou seja, hoje em dia é uma banda que não tenha um vídeo, e já que vamos falar destes 2 singles que não tenham um vídeo, muitas vezes, hoje em dia as coisas são naturais que sejam assim, ou seja, há muita informação, as pessoas querem ver, querem ter o contacto com a imagem. A minha pergunta aqui, além de me falarem destes vídeos, como é que foi, se é fácil para vocês gravarem, mesmo gravarem, além de irem a estúdio, esta parte também dos vídeos, porque nós sabemos que são sempre produções que às vezes se não houver amigos a contribuir é muito difícil. Não sei como é que foi, é isso que eu queria que vocês depois me explicassem. A situação, depois queria que também tocassem num ponto, depois de me explicarem isto tudo, era... que é um bocado que eu sinto. As bandas têm um grande trabalho a fazer vídeos, hoje em dia. É óbvio que os vídeos são internos, são para sempre, mas acho que tem, com tanta... Dedica-se muito tempo, dedica-se muito trabalho a fazer aqueles vídeos e depois tem um pequeno curto
não tem, a longevidade dos vídeos acabam por muitas vezes ser 1 mês ou 2 e depois as pessoas esquecem, não é? Daquele vídeo. É óbvio que depois podem ir lá atrás. A minha pergunta é, o que é que vocês acham sobre isto? Acham que, por um lado, tem que se fazer vídeos para mostrar o que hoje em dia a imagem é muito importante, mas depois também, se calhar, o público não dá a devida importância, é uma importância do momento, não é? Pronto, é aí que eu quero chegar. Ou seja, falem-me destas 3 coisas. O que é que vos custou, se custa para vocês, se é fácil para vocês gravarem, irem a estúdio, se é fácil fazerem vídeos com a ajuda, se têm a ajuda de alguém ou não, e como é que vem este ponto que eu estou aqui a referir. Eu só quero dizer uma coisa muito rápida, o Catarro até pode responder essa parte tanto do estúdio como dos vídeos. A única coisa que eu quero dizer, isto é algo que eu já venho a dizer há muito, muito tempo, é que na minha cabeça, e tu compreendes isso porque também tens muitos e muitos anos disto, quando nós começámos, na altura da cassete e da altura da demo gravada em casa, pronto, na altura o mais importante era mesmo fazer alguma coisa, era o que é que tu tinhas a dizer, o que é que tinhas para transmitir. E hoje em dia eu acho que a pirâmide está virada do avesso. Eu acho que devia ser sempre a mensagem em primeiro, a parte técnica em segundo e a parte da imagem em terceiro. O videoclipe devia ser o menos importante. Só que tu vives numa era em que infelizmente é tudo ao contrário. Tu podes ter uma grande mensagem, se não tiveres uma boa música ninguém se vai interessar, e podes ter uma boa música, se não tiveres um bom clipe ninguém vai seguir a banda. Eu acho que infelizmente nós vivemos numa era em que a futilidade passa por aí, que é as redes sociais e os vídeos é que contam, é que vendem, é a imagem. E as pessoas muitas vezes, tu podes mostrar uma música bué da boa com uma grande mensagem e um mau vídeo, e as pessoas vão dizer, pá, aquilo não me bateu. Mas tu podes ter se tu tiveres um grande vídeo, tiveres uma mensagem boa fruta, as pessoas vão dizer, pá, curti bem a vossa música nova porque o vídeo estava bué da bom. E eu acho que isto chegou a um ponto que eu já não me revejo bem nesta parte estética do hardcore. Mas pronto, na realidade é um ponto bem importante. A gente vai falar sobre esse ponto, que esse ponto para mim também é muito importante, a situação do hardcore, mas vamos deixar isso mais para a frente. Mas eu acho, desculpa te interromper, eu acho que é isso. Uma das perguntas, a gente já sabe que no mainstream é assim que funciona, mas nós não pertencemos ao mainstream, não é? Pronto. Ou pelo menos ninguém aqui tem ambições de pertencer. Mas na própria cena hardcore ou metal ou o que for, estar uma simples editora ou uma simples uma agência que marca concertos de hardcore, quando uma das perguntas que eles fazem é quantos seguidores tens nas redes sociais e quantas visualizações tens. Isto é o que tu dizes, e muito bem, e eu concordo 100% com isso. Quer dizer, o punk e o hardcore têm uma atitude, mas a atitude acho que não é por aqui, porque por isso que acabaste de dizer. Mas pronto, desculpa estar-te a interromper, também queria dizer alguma coisa sobre isso. Então vamos já falar das gravações, que agora é o Catarro, não é? Que vai falar aí sobre a parte das gravações. Então, das gravações e tudo. Se foi fácil, se vocês têm bom acesso. Sim, o feedback, isso é fácil para vocês também. O feedback para já, pois o álbum saiu há pouco mais de uma semana, né? Mas o feedback tem sido bom, sim. Já saiu tipo um review, aliás 2, saiu também na Loud, e saiu aí do First Five Core, na Metal Imperium. E os feedbacks têm sido bons. Já dos 2 singles que a gente tinha lançado antes, que falaste, de Música de Embalar e Cadáver, também sempre foi com críticas muito, muito boas e construtivas. Mas claro que também já estavam associadas ao vídeo, o vídeo está bué da bom e aquela ideia, porque as pessoas, de facto, no seguimento do que vocês estavam a dizer antes, as pessoas cada vez mais ouvem com os olhos. E nas redes sociais as pessoas estão a ver, estão a ler, estão a ver o que lhes aparece, e se não tiver uma imagem, mais que não seja uma animação, as pessoas metem aquilo a falar. Ir a estúdio, nós temos primado sempre por trabalhar com as pessoas que nos rodeiam, com malta amiga. E seja nos videoclipes, no estúdio, na fotografia, no que quer que seja. Técnicos de som, designers, tudo. Então é sempre a malta que está mais próxima que acaba por trabalhar connosco. Ir a estúdio
Pronto, claro que acarreta despesas, né? Mas nós gravámos os 2 últimos álbuns, aliás, gravámos todos no Algarve. O primeiro gravámos em Lagos, os 2 outros gravámos no Eyeball Studios em Lolé, com o baterista Devil and Me, Carlos Rocha, por quem um grande abraço. E os clipes, também trabalhámos, alguns fizemos, nós temos para aí quase 10 clipes ou coisa assim, fizemos todos, quase todos, tipo DIY, editados por nós ou por amigos nossos. Estes últimos 2, que têm um bocadinho mais qualidade, foram feitos com a DNA. De qualquer forma, quem fez aquilo foi um amigo nosso, um dos sócios da empresa, que é o David Rosa, que também é um gajo ligado ao metal e ao hardcore. Também teve bandas, teve os Betão Armado, os Confrontate, Crossfire, são nomes que tu já deves ter ouvido falar, certamente. Sim, sim. Portanto, é um gajo da cena, é um gajo que conhecemos já há muitos anos e pronto, lá está, é mais um que está à nossa volta, se bem que ele vive disto, né? Mas acaba por fazer isto também pela amizade que temos entre nós. Portanto, esta amizade torna que todas as coisas sejam mais fáceis, né? Sejam mais fáceis. E a gente, além de estamos a dar oportunidades a pessoa, vocês estão a dizer, com Simbiose, o projeto que eu estou e outros projetos que eu já passei, acaba por ser sempre o mesmo. A gente dá sempre oportunidades às pessoas que estão à nossa volta de nos ajudarem. E não era correto estares a... Não quer dizer que não se tenha participações de outras pessoas e faça-se coisas lá de fora, mas realmente quem está mais perto tem que ter essa oportunidade e acho que vocês fazem muito bem. E muitas vezes estamos aqui, é o que tu dizes, é o que tu estavas a dizer, estamos aqui muitas vezes já num fenómeno. Por exemplo, com a Simbiose temos um técnico de som que é profissional, vive disto, agora neste momento teve que ir para as obras, mas vive disto, ou supostamente devia viver, e está num patamar que ele próprio nos diz, quando vou fazer Simbiose, isto é outra cena em todos os aspectos, é relativamente ao dinheiro que ele recebe, mas ele sente-se bem porque faz parte também não é trabalho, para ele não é trabalho, é prazer, pronto. Isso realmente é o que faz para mim o hardcore e o punk e a atitude, é esta, sermos um coletivo e pronto, e acho que é tudo, que tem que ser tudo assim. Olha, diga uma coisa, para quem não, as vossas letras já dissemos, falam em português, as vossas letras, para quem não vos conhece, falam do quê? São inspiradas em quê? Falam onde é que querem chegar? Para quem não... São cantadas em português, é mais fácil a gente perceber. Digam lá aí à malta que nos está a ouvir. Então, eles saberem também. Nós cantamos em português, que é a nossa língua materna, nossa língua nativa, era o que mais fazia sentido. E nada contra quem canta noutras línguas, maioritariamente em inglês, mas é a nossa língua e nós desde o início primámos pela mensagem. Era logo ponto assente que a mensagem era o mais importante. E para passar a mensagem é mais fácil se o fizermos na língua que melhor dominamos, no nosso caso é o português. Sim, e acabou por ser uma bandeira nossa. O que falamos falamos da realidade e da experiência vivida, do que vivemos no mundo ou no nosso país, na nossa cidade, sobretudo com críticas sociais e políticas. É hardcore à série. É hardcore à série. É hardcore de andar a falar das bebedeiras ou coisas assim do género, isso é o que tem que ser, na minha opinião, porque o hardcore vem do punk e a atitude punk tem que estar no hardcore, como é. Johnny, deixa-me só dizer uma coisa rápida. Diz-me. Não sendo escritor das letras que escreve ao Catarro, apenas queria deixar aqui um ponto que é: eu tenho muitas influências, seja nos Estados Unidos, seja na Holanda, seja na Alemanha, seja em Inglaterra, seja em Lisboa, seja no Porto, mas realmente quando nós usamos a bandeira do Farstyle Hardcore é porque, falando agora a nível pessoal, não posso falar pelos 5,
Se me perguntares quais são as minhas principais influências enquanto letristas, eu vou-te dizer que são os Panquecas, que são os Contra-Ataque, que são mesmo bandas como o Jimun, como o Trinchas, que na altura tinha uma banda rock e falava de coisas, de situações políticas também, e eu diria, e mesmo o Tubes, que teve bandas comigo, já esse Costa, os Cala a Boca, etc. E eu diria que a grande inspiração, para além dos temas que nós falamos, tem sido mesmo o legado do Farcel Hardcore, que tem vindo ao longo dos anos. Tal como tens a cena em Loures, tens a cena em Linda a Velha, tens a cena em Sintra, tens muitas cenas em Portugal, não vale agora a pena estar a mencionar todas, mas realmente o background do Farcel Hardcore tem sido um marco muito importante na nossa história e naquilo tudo que nós dizemos hoje em dia. E acho que posso falar um bocado pelo Catarro, não podendo falar por ele, mas sei que ele também se sente esse legado, porque quando entrou no hardcore recebeu essas vibes deles. Sim. Ora bem, eu isso sobre o que estás a falar, a minha opinião sobre isso é assim: tens o hardcore em Portugal e depois tens as delegações, né? Tens as delegações que Linda a Velha, Lisboa, essas todas que tu andaste aí a fazer, que é apoiar a cena local, não é? É apoiar a cena local, não fechando fronteiras para as outras cenas, né? Todos juntos é que são a cena, cada um representa, pronto. Que às vezes as pessoas também têm muito o sentido de, sou daqui e isto só daqui é que coisa. Agora é óbvio que as cenas que te influenciaram, vocês fazem parte dessa cena, não é? Vocês vivem a cena do hardcore no Algarve. As influências são óbvias, porque um gajo quando era chaval ouve as bandas que têm mais acesso, que são as bandas que tu conheces mais chegadas, depois é que começas a ouvir mais cenas. E isso é bonito, porque às vezes, como é que eu ia dizer isto? Muitas vezes as coisas estão focadas em Lisboa e Porto, cá em Portugal, não é? Pronto, infelizmente. Apesar de ter saído sempre muitas bandas boas do Algarve, do Porto, do Leiria, de Coimbra, pronto, há bandas boas em todo o lado, felizmente, e há bandas más em todo o lado, infelizmente. Mas eu acho que é isso, mano. O hardcore faz parte, pronto. E o hardcore e o punk, quando estamos aqui a falar de hardcore, não é preciso estar sempre a explicar isto. Para mim, desde que a atitude seja punk, é tudo hardcore, ou tudo punk, ou tudo crust, ou tudo metal, o que for. Pronto, a atitude de punk é essa: é haver um circuito, a ver o que tu estás a dizer. Há um circuito, há pessoal. O que é um circuito? É pessoal que tem bandas, pessoal que tem um coletivo, pessoal que faz cenas localmente e que luta por a cena não morrer, como vocês, em Faro. Já vamos falar também da cena de Faro melhor, mas o hardcore realmente é isto. E aquilo que eu estava a falar há bocado, e podemos passar já para outra pergunta, porque a conversa até está a fluir por aí. Pronto, eu acho que a cena era uma pergunta que eu vos queria fazer, e fomos já tocar no ponto. O que é que vocês acham da cena? Vocês também já não são miúdos e já conheceram, se calhar, eu conhecia a cena hardcore ou punk hardcore cá em Portugal muito diferente do que é hoje, pelo menos para mim, nos meus olhos, tanto a nível de atitude como a nível até de tolerância nos concertos, de pessoal que não tem que estar nos concertos. Porque, se um gajo é de extrema-direita, não tem que estar num concerto de hardcore que é de extrema-esquerda, não é? E que luta pela igualdade e que luta por uma data de ideias que não faz sentido, ideais, e que temos. Então, a mim não me faz sentido nós hoje em dia, principalmente em Lisboa, ir-se a um concerto em que estão ali pessoas que não fazem parte daquela tribo. E quando eu digo que não fazem parte daquela tribo, não fazem mesmo parte daquela tribo. Para mim, isto é a minha opinião. Pronto, gostava de saber um bocadinho qual é a vossa opinião sobre este tema, sobre o que é o hardcore hoje em dia. Eu sei o que é o hardcore para vocês, mas como é que vem, não apontando aqui nomes a ninguém, não quero que seja uma cena do nós somos melhor que aqueles ou não, não é essa a situação, é o que é que vocês sentem, não é? O que é que os vossos olhos veem perante isto que eu estou a falar. Só quer dizer uma frase e passo logo a palavra. Só quer dizer uma frase e passo a palavra ao Catarro. Eu acho que punk hardcore e extrema-direita não fazem sentido na mesma frase. Ponto final. É o que eu tenho a dizer. Podes falar. Tu disseste que se calhar sentes essa realidade mais em Lisboa. Nós aqui em Faro não sentimos
essa realidade, por um lado ainda bem. Aqui a malta sempre se deu bem, sempre houve sempre houve grupos, mas toda a malta sempre se deu bem. Se fosse, como sabes, também houve aqui uma onda muito grande do Straight Edge em Faro, mas que sempre tocaram com a malta que era mais da onda do Nova York. Nunca houve quesílias, nunca houve divisões. A cena era uma, estávamos todos para o mesmo, gostos diferentes, Sim, claro. mas a atitude era a mesma. Nunca tivemos essas quesílias. Portanto, isto é a experiência, sobretudo, que eu sinto. Agora, eu quando falo da cena punk, desculpa lá, quando falo na cena punk, a gente pode estar até a falar de bandas de hip hop ou de reggae ou do que for. Eu estou a falar de uma atitude. Né? Claro. Estamos a falar de tudo. Faz hip hop. O Gaia faz hip hop e para mim ele estar a fazer hip hop ou estar a tocar bateria nos New Winds, eu não vejo diferença nenhuma, porque a mensagem é a mesma, os ideais, os princípios são todos os mesmos. E eu acho que isso é tudo. Mas continua, desculpa. Exato. Desculpa lá. Mas a cena da extrema-direita, para mim, também não pertence ao hardcore. É simples quanto isso. E uma das coisas que me fez apaixonar por este estilo de música é por ser muito mais do que um estilo de música só. E é mesmo pelos ideais e pelos valores intrínsecos, entre eles o antifascismo. E quem ouvir a nossa banda, quem ler as nossas letras, vai perceber de que lado é que estamos? De que lado é que estamos da barricada. E cada vez mais, no período que atravessamos, cada vez mais é menos a altura de estar em cima do muro para ver de que lado é que se vai descer. Eu estou deste lado. Eu estou deste lado, eu estou do lado do fascismo. Da barricada. Não é um bocado isso que eu acho que nos últimos anos eu vejo, desculpa lá, mas sabem que eu também sempre fui uma pessoa que nunca tive muitas papas na língua e gosto de dizer as coisas como elas são, e é mesmo assim. Que é, eu, por exemplo, hoje em dia não me sinto bem num concerto de hardcore, cá em Lisboa. Porquê? Muitas vezes tenho ido ver concertos a Madrid, a Vigo, ao Porto, porque não acho que é por ali o caminho. Ou seja, eu não estou num estilo que as tatuas é que é o importante, que o estilo é que é o importante. Eu estou faço parte de uma cena que, gostem ou não, se não temos que dividir isto em duas cenas, que é a parte musical, a estética, a parte musical, e a parte do que importa, que é a atitude, que é o que eu conheci. Estou nesta vida, como vocês, é por isso, porque acredito desta maneira de viver e de acreditar nas coisas e ter atitude nas coisas, e isso para mim é que é o hardcore. E não é isso que eu vejo hoje em dia nos concertos, infelizmente. E vejo que também não há uma atitude é a atitude do se for com os outros, se houver ali coisas com os outros, a atitude tem que ser, entra uma pessoa dessas num concerto, tem que atirar do concerto, acabou, aquilo não faz parte da cena deles, pronto. E vejo cada vez mais as bandas a não falarem realmente. É óbvio que a gente, não quer dizer que estejamos sempre aqui mandar abaixo, não, é falar aquilo que acreditamos. Há pessoas que veem as coisas de uma forma ou de outra, mas daí a tolerar essas pessoas nos concertos não faz sentido nenhum, sinceramente. Como vocês, não me faz sentido nenhum. Por isso é que eu e vejo muito ao falar, eu estas perguntas que eu faço nas minhas entrevistas é um bocado para perceber também de que lado é que nós neste momento já, cada pessoa está, ou estás de um lado ou estás do outro. Isto de andarmos como os 10 anos que andámos aqui a tolerar uma data de coisas e até as bandas deixarem de terem atitude e ser só, sabes, aquelas letras que tu ouves e não tiras dali nada, aquela laranja que tu espremes, aí no Algarve há muitas laranjas, né? Um gajo espreme a laranja e não sai nada. E é isso que eu vejo aqui um bocado, e para mim o hardcore ou o punk não é isto, pronto, é um bocado que, já que estamos a falar neste ponto, também queria deixar bem claro que o meu caminho, o caminho dos medos não é por aí, não é mesmo por aí.
Por isso, hardcore não é para carecas, não é para nazis, é para pessoal que tem 2 dedos na testa e que quer fazer coisas como deve ser. E que acredita naquilo que faz, essencialmente. Ora bem, vamos já então aqui para outra pergunta, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este tema. Não, a única coisa que eu te queria dizer para concluir é que tu tiveste, eu vou estar sempre a meter o dedo nesta ferida, mas tu tiveste um terceiro lugar a concorrer para o Presidente da República, em terceiro lugar tiveste um comentador de futebol da televisão, cujos ideais o pessoal pode dizer que é lenta e corrupção, que é isto, que é aquilo, mas na realidade ele está a atacar a esquerda porque fica bem agora atacar a esquerda, porque a culpa da pandemia em Portugal é tudo da esquerda, pronto, isto é o que é, e as pessoas não se apercebem, o que eu estou sempre a dizer, é pá, se acreditam num partido, lutem pelo partido, todos são livres para fazer o que quiserem, mas pelo menos conheçam o programa eleitoral e vão ver o que é que aquele Poponac anda a fazer. Porque as pessoas muitas vezes vão votar para derrotar outro partido, não são conscientes e esses votos para mim são piores do que quem realmente acredita naquilo. Porque o voto do vou votar neste para não votar no outro ou para destruir o outro, às vezes estás a fazer tudo ao contrário. E temos um gajo que ficou à frente de 4 partidos em Portugal, independentemente de serem melhores ou piores, mas passou à frente de partidos que andam há anos a lutar pela democracia em Portugal. Eu falo do Bloco de Esquerda, falo do Partido Comunista, pá, não vou falar dos outros dois que são partidos mais recentes também, e as pessoas têm que pensar um bocado sobre isso. E é assim que a extrema-direita acorda, e é daí que vem a frase que quem adormece em democracia, a ditadura vai acordar. Era só isso que eu queria deixar. Não, mas estás a falar de um ponto realmente que é assim, isso na população em geral é isso mesmo, e as pessoas têm que, se o voto for, mesmo as pessoas sendo anarquistas e sendo muitas vezes anti-voto, é nestas alturas que têm o direito de protestar, ou seja, é nestas alturas que têm o direito de usar o seu voto, epá, contra este tipo de situações. A grande cena aqui, e é o que estamos a falar, é da nossa cena punk hardcore e derivados, é ver pessoas apáticas a verem isto a acontecer, muitas com comentários nas redes sociais racistas, fascistas, ainda apoiarem esse monte de merda que estamos aqui a falar e toda a corja que está com ele, e isso é que eu fico preocupado, porque isso que vão buscar votos a pessoas que estão no café e nunca foram votar e que nem pensam, que não têm informação, que não pensam, é mau, mas pronto, é o que é. Agora, pessoas que populismo. Estão aqui, assim, quando as pessoas estão na merda, querem ouvir certas coisas, não é? Querem ouvir a culpa é de quem? É das minorias, a culpa é destes, há de sempre se apontar o dedo a alguém. Agora, eu também nunca vi nenhuma ditadura de extrema-direita ser boa, e temos vários casos na história que nunca foi boa. E o que está a acontecer aqui e noutros países da Europa, não é só, infelizmente não é só aqui, temos o caso da Alemanha, que o partido neonazi está com uma força do caraças, temos em Espanha também, pronto. O que acontece aqui é nós França, estamos Itália. a dar... Pronto, estou-me esquecido de vários, como é óbvio, pronto. Mas a Europa realmente está uma cena anti-esquerda, como o Brasil teve, e o Trump também conseguiu os votos assim, pronto, e é uma cena mundial. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? O que é certo é que este tipo de partidos conseguiram meter criminosos a votar, ou seja, gajos que muitas vezes estão ali naqueles congressos que já mataram, que já roubaram, que já fizeram, que já coisa. E toda a corja de fascistas que tinham ficado sem voz a partir do 75, do 25 de Abril. Pronto, isto é que é o problema disto. E a esquerda está toda apática a ver, não vou votar porque sou contra o voto. Não coisa, vamos aqui dividir a esquerda. Pronto, e basicamente é isto. Estamos a dar voz a uma direita que não devíamos dar, e por causa de não queremos sair de casa. E nestas alturas, eu até escrevi um texto, nunca tinha ido votar na vida, só num referendo ao aborto, e nesta vez fui votar. É assim, não fui votar em ninguém, fui votar contra a extrema-direita, mas nada.
Não fui votar com o sentido de eleição. Eu fui votar porque acho que mais vale votar em certas pessoas do que votar por ali, ou deixar de votar. Pronto. Mas isto estamos aqui a ver aqui a cena. Agora está a falhar bem. Tá? Ok, o que eu estava a dizer é que o que as pessoas não pensam é, quando tu tens uma sociedade, imagina que tu num país só há 15 eleitores, se 5 votarem na extrema-direita e os outros 10 não votarem com aquela desculpa de que os políticos são todos iguais, o que tu estás a fazer basicamente é estás a dar a tua vida, estás a pôr a tua vida nas mãos dos 5 que foram votar. E o que acontece neste momento é que os eleitores de extrema-direita, há muitos que estão revoltados, muitos são ignorantes porque não sabem o que é que estão a votar, há muitas razões, mas vão votar e são muito fiéis àquilo porque acreditam ou acham que acreditam naquilo que estão a votar, que é mais grave, quando acham que acreditam. Os outros não votam porque acham que é tudo igual, ou porque sou anarca e não voto, ou porque a última vez que votei no PS ou no PCP ou no PSD foi isto e aquilo. O que é que estão a fazer? Estão a dar poder à extrema-direita. E aquilo que me preocupa em Portugal não é o partido da extrema-direita que temos, é a aliança que a extrema-direita pode fazer com a direita. E nós já vimos o que é que está a acontecer na Madeira, isso acontecer em Portugal, onde? Nos Açores? Desculpa. O que é que aconteceu nos Açores, e se em Portugal tu tiveres o PSD de mãos dadas com o Chega, pode-se juntar a esquerda toda que não vais conseguir fazer nada. Mas, e é isso que me preocupa. Mas se tiveres, não, já tens. Já tens. Pois. E o que houve agora foi uma cena para uma presidência, mas as legislativas, eu acho que isto continua na mesma. Se as pessoas também não acordarem, dás por ti, tens lá não sei quantos deputados na Assembleia do Chega, não é? Yeah. Pá, pronto, eu também não quero dar mais tempo de antena a esse partido. Agora, a questão que é esta, mano, e temos aqui ao lado vários casos, mas continua a repressão contra a liberdade de expressão. Ainda o mês passado foi preso um rapper que é o Pablo, muitas pessoas não sabem, exato, foi preso. Os Sociedade Alcoólica já tiveram vários problemas, o Fermín, ou seja, não é aqui tão longe, é aqui ao lado. O Brasil está na mesma situação de censura. Agora, será que a pimenta na cor dos outros é sempre não só lá, pronto, estás a ver? E eu acho que esta falta de atitude nossa, que nós é que não devíamos ter, nós que pertencemos a isto, não devíamos compactuar com isto e realmente, só acabando a conversa, o hardcore tornou-se num estilo musical e não devia ser o estilo musical, devia ser primeiro a atitude e depois, porque assim, é o que o Rafa estava a dizer há bocado, pá, damos mais importância realmente ao som das coisas, à apresentação das coisas, do que quando essa gente cresceu a ouvir bandas que, olha, a primeira demo de Simbiose, sei lá, tanta banda com gajo ouve que aquilo não tem qualidade nenhuma, mas é bom, é o que é sincero, é o que a gente... E agora estamos a dar realmente cenas só com a imagem, perguntamos e esquecemos da parte também política, pronto, e da atitude. Eu não sei se tu te lembras de uma banda, que eu vi nos anos 90, não sei se chegaste a ouvir falar, os Love the Shit, se calhar até já ouviste falar. Os Love the Shit tinham uma música, que dizia mata nazis. Eu, na altura, quando entrei no hardcore, e graças aos Pointing Finger foi a minha primeira banda, a primeira demo que eu comprei, se não estou em erro, foi o split de Love the Shit com Simbiose. E na altura, quando eu ouvi aquilo, aquilo tocou-me, mas um bocado naquela mata nazis, mas hoje em dia ainda há nazis, isso já não morreu, já não acabou. Quando se passam 21 anos, ou 22, que isto foi em 99, quando se passam 22 anos e nós estamos a falar de extrema-direita, eu fico a pensar, o que é que nós andamos cá a fazer? Que mensagem é que nós, ou como o Qatar às vezes diz, que o mundo é que vamos deixar para os nossos filhos, ou como dizes, que filhos é que vamos deixar para o mundo, porque na realidade, parece que, por mais que nós falemos e que nos preocupemos com a mensagem, parece que, não sei, mano, parece que a cena entra no ouvido e sai no outro, e as pessoas dizem, a ditadura em Portugal acabou em 74, a ditadura em Portugal pode começar este ano, pode começar daqui a 2 anos, e é isso que as pessoas têm que perceber. O problema aqui é que também, vamos já ver uma coisa, isto não é só a gente falar, abordar certos temas nas nossas letras, não é só este tipo de situação. A vida tem que ser coerente com isso. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer que aquilo que tu escreves nas letras, eu,
as bandas, o que se escreve nas letras tem que ser sentido. Ou seja, não se pode só estar ali a falar e depois, quando há situações destas que estamos aqui a falar, ninguém faz nada e tem tudo uma apatia, ninguém tem uma atitude perante aquilo. E acho que foi isto que nos últimos anos realmente levámos com esse filme, que a malta queria mais tocar do que outro tipo de cenas. Mas pronto, acho que este tema ficou bem esclarecido. E acho que as pessoas perceberam bem a vossa atitude perante este tema. Olha, vamos falar de concertos. Vamos mudar radicalmente aqui de assunto. Já fizeram bastantes concertos por cá, né? O Medo é apesar de ser em 2000 de ser uma banda relativamente nova, mas já vos vi em muito cartaz. Sei lá, os festivais que há por aqui. Já vos vi também muita coisa por cá. Também vos vi por Espanha. Diga uma coisa, confessem aí à malta qual foi o gig até hoje que vos deu mais pica a tocar, ou que vos correu melhor, ou que, pronto, que gostaram mais até hoje. Epá, eu é muito básico, eu gosto dos concertos todos sem exceção, mesmo aquele que corre mal, é sempre uma aprendizagem, mas há 2 concertos que eu vou carregar comigo, sei lá, eternamente. Foi o concerto da Alvalade Rise em 2019, foi um concerto mesmo brutal, estava muita malta amiga, fomos muito bem tratados e isso transpareceu em palco, e foi o concerto que a First Five Core organizou no Popular o ano passado. Curiosamente foi o último concerto que demos antes da pandemia arrebentar. Pá, e foi uma bomba brutal. Não sei se o Qatar tem os mesmos ou outros, mas para mim foram esses 2, sem dúvida. Estes 2 são marcos já. O do Alvalade Rise e o com short. O Alvalade Rise, eu estava lá também, não estava? Sim, vocês tocaram também. Nessa edição foi 2019. Foi aquele um bom concerto, ambiente, não é? Estava um bom ambiente, mas foi aquele concerto estúpido que eu não consigo compreender como é que em 2019 um concerto com 8 ou 9 bandas tem de ser interrompido para aí umas 12 vezes com o pessoal lá mocada. Não sei se lembras disso. Foi uma tristeza, foi completamente... foi infeliz, foi muito infeliz. Mas foi um espetáculo. Assim. Ao fim da noite, cenas lamentáveis. Sim, mas até isso. Era uma atitude que não... claro que sempre houve mocada nos concertos e desentendimentos, mas o próprio público conseguia resolver aquilo. Não chegava... Pronto, porque é a tal cena, mano, aqui dentro não é para haver confusão. Se queres confusão, vais lá para fora, não é? A cena sempre, a atitude sempre foi esta. Eu às vezes não percebo como é que 2 ou 3 ou 5 pessoas conseguem realmente criar ali uma má onda e o ambiente. Mas pronto, à parte disso, infelizmente houve esse negócio, foi esse acidente, mas foi bom. E as bandas foi bom. E é de salientar que num meio tão pequeno consigam já fazer uma cena daquelas, não é? Pronto, vir bandas e manter um festival. Há uma banda assim que, já que estamos a falar em concertos, que vocês curtissem abrir, ou sei lá, acho que a gente durante a nossa vida de banda tem sempre uns gajos que a gente curtia abrir aqueles gajos, porque se identificantes. Há assim alguma banda que vocês curtissem abrir? Deve haver muitas, mas aquela especial. Eu vou pelo clichê dos Biohazard, que é a minha banda de hardcore preferida, ponto final, não sei. Eu também, se bem que nós somos muito influenciados por bandas também nacionais, obviamente, mas se calhar as bandas que eu sou o maior fã são até americanas. E os Biohazard, como o Rafa disse, e os Suicidal Tendencies. Claro que adorava tocar com qualquer uma delas. A nível nacional, já conseguimos tocar com praticamente toda a gente, o que é fixe. Mas também lá está, a maior parte dessas bandas para nós não são ídolos, são amigos. E isso é brutal. Já que estás a tocar nesse ponto, é uma cena, quando um gajo é puto, não é? Começa a ouvir, por exemplo, eu comecei a ouvir quando era chaval, 13 anos, aqueles clássicos, os Doom, os Extreme Nice Terror, sei lá, Hiatos, pronto, aquelas bandas todas, Ratos de Porão,
epá, estou-me a esquecer de muitas, mas aquilo que a gente ouvia. Epá, e depois começaste ouvias aquilo e influenciava-te, começaste a fazer a banda. Eu não estou lá no princípio de simbiose, mas tinha outros projetos e foi igual. E depois, passado uns anos, compartires, é esse ponto que tu estás a falar. Um gajo tem sempre aquela ideia que os gajos estão, que é uma ideia estúpida, não é? Porque no punk e no hardcore, quando um gajo é puto, eles estão muito aqui. E depois vais a ver, vais falar com um Barney dos Napalm Dead e dizer, foda-se, este gajo é igual a nós, não é? Em termos de estatuto, sei lá, bandas, isso de certeza que já aconteceu com vocês também, porque realmente é uma cena que o punk tem, é que somos todos iguais, é tão importante o público como a banda, como o técnico lá está, como o organizador. E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso, né? Esquecem-se que vem tudo do mesmo coisa, só uns é que andam cá há mais anos, mas acaba, se não houver, está tudo interligado, né? Se não houver pessoal para ver os concertos, as bandas não existem, se não houver sítios para tocar, se não houver técnico de som, aquilo também não corre bem, se não houver merchandising, se as pessoas não ajudarem as bandas também não sobrevivem. Pronto, isso é uma cena, lá está, é o do it yourself, né? que é uma característica do nosso movimento. Mas vai ao Hazard já não toca, pois não? Acho que já não. Toca. A minha ignorância, estão a tocar ainda, nunca mais vi assim nada. Lançaram um álbum em 2016, assim? Eu nem sei, mas... Reborn in Defiance, o nome do álbum. Sim, eles tiveram eles estiveram parados, fizeram uma reunião tour com a formação original, depois entretanto o vocalista, o Seinfeld, saiu, mas já depois deles gravarem este álbum, eles continuam por aí a tocar com o guitarrista que canta. Eu já vi a banda com essa nova formação. Para mim não é a mesma coisa, mas já visto com a formação original, ver agora com esta não é a mesma coisa, mas eles continuam aí a tocar. Ok, boa. Olha, diga-me uma coisa, vocês são algarvios, são do Sul, e fazem vocês muito bem, que é uma região muito bonita, principalmente, e que tem uma cena já antiga. E vocês não são turistas, vocês vivem aí. Essa é a diferença dos algarvios para o pessoal que vai para o Algarve. Mas não era por aí que eu queria ir. O que eu queria dizer era... Vocês acham que... Uma pergunta um bocado parva, mas eu às vezes, como nunca tive, como moro aqui perto de Lisboa, vocês acham que há... Apesar de vocês terem a vossa cena aí, sim, tipo os concertos, têm os estúdios que acabámos aqui de falar, pronto. Acham que têm menos oportunidades que bandas daqui de Lisboa ou do Porto ou de grandes cidades? Acham ou não? Acham que eu vejo-vos a tocar em todo lado, não é? Mas acham que se vivessem as bandas têm mais oportunidades se estiverem aqui mais nos centros? O que é que vocês acham sobre isso? Ou não tem nada a ver? Oportunidade já, mas é um facto que esta distância faz diferença. Seja no hardcore como em tudo na vida, até como membro do público, porque, sei lá, uma banda internacional vai tocar Portugal, vai tocar a Lisboa. E tu daí gastas 30 euros no bilhete, que seja, coisa e tal, mas se calhar até jantas em casa e vais ao concerto e voltas e está-se bem. Nós temos que abalar de manhã, provavelmente meter dias de férias, deslocações, portagens, almoço e jantar e tipo, o que se fores a ver bem, para o nosso poder de compra, se tu quiseres comprar merchandise e não sei o que mais da banda, lixas tipo 750 euros, estás a ver? Num dia para ver um concerto. E isso faz uma grande diferença. Pronto. Mas isto como público. Por aí. Não, por aí banda, sim. Como banda, claro que também tens a mesma merda. Vais tocar a Lisboa, provavelmente vais ter que meter dias de férias para ir tocar, porque é para fazer check sound às 5 da tarde, mas nós temos que abalar temos que estar na associação para carregar a carrinha às 11 da manhã, às 10 da manhã ou às 11, para abalar, não sei como é, e isso tudo nos dificulta. E mais as deslocações. E os cachês que quem diz,
que recebemos já para pagar as locações e pouco mais. Isso, claro que são dificuldades que nos calham. Mas também se fosse fácil não era para a gente quer curtir. Não, então, por exemplo, tens um caso dos Devil in Me. Exatamente, era o que eu ia dizer. Ias falar disso, que é uma banda, pronto, do Algarve, né? Que é uma banda também, e é uma banda que se conseguiu internacionalizar, né? Pronto, não foi, porque a internacionalização depois também acho que é diferente, né? Porque aí, tanto onde tiveres, não é por aqui que estamos a falar. Eu falava disto também, Rafa, desculpa estar-te a interromper, que ias falar, mas também agora tem a ver contigo, e tem a ver com isto que estou a dizer. Muitas vezes nós já falámos sobre isso. Tu tens o festival, não é? Organizas o Faro Alternativo já há muitos anos e já tivemos esta conversa várias vezes e muitas vezes é difícil também para ti a posição ao contrário, ou seja, trazeres bandas do resto do país para o teu festival, não é? Para participarem no teu festival. Isto estou a falar em termos monetários, não estou a falar, pronto, porque infelizmente em Portugal temos muita portagem, temos uma simples ida ao Porto. Se nós para Lisboa já é um bocado, vocês ainda é mais, não é? Pronto, estamos a falar de 1500 km. Pronto. E temos portagens, não há uma alternativa, por exemplo, como há aqui ao lado em Espanha, que há vias rápidas e há melhores acessos sem pagar. Em França também já é um caos outra vez, mas pronto, não vamos por aí. Mas também vejo isso ao contrário, não é, Rafa? Também vejo a cena de tu também queres trazer muitas vezes bandas que tu gostes e que não são daí de baixo, e muitas vezes também te veres um bocadinho... Por causa disto estamos aqui a falar um bocadinho à rasca, com custos a mais, e a gente sabe como é que as coisas funcionam. É difícil, é assim, se tu me perguntares porque isto é assim, eu vejo sempre os dois lados da moeda. Se tu me perguntares se em Lisboa teríamos mais oportunidades, se calhar teríamos, mas ao mesmo tempo teríamos mais concorrência. Não é que eu me orgulho dizer que no Algarve, neste momento, se não estou em erro, há 3 bandas da hardcore, que somos nós, os Contra-Ataque e os Devil in Me, e no entanto são 3 bandas com atividade muito, muito diferente. Os Devil in Me são uma banda mais de fora, toca muito mais fora, os Contra-Ataque são uma banda que toca muito menos. São 3 bandas com backgrounds muito diferentes. Mas, por outro lado, as atenções concentram-se mais nestas 3 bandas. Se eu estivesse numa localidade onde tens os For da Glória, os Reality Slap, os 31, os Mordaça, blá 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 blá, também ao mesmo tempo as oportunidades seriam distribuídas. Eu acho que as pessoas muitas vezes acomodam-se, ou seja, é muito fácil dizer que no Porto é mais difícil, no Algarve é mais difícil. Claro que é, mas tu também tens que lutar, tu tens que procurar as tuas oportunidades. Tu tens que investir em gravar, tens que investir às vezes por muito chato que seja, e não devia acontecer, mas tens que fazer aquela viagem que vais perder dinheiro para te promover, tens que investir em merchandise, tens que chegar às pessoas. E as pessoas é muito fácil dizer que vivemos aqui no canto vivemos aqui no Algarve e estamos marginalizados. Eu vou-te dar um exemplo. A minha primeira banda, os Pointing Finger, uma das razões que me fez sair da banda é que eu na altura trabalhava no hipermercado e eles fizeram uma tour de 45 dias, quase sem day offs. Eles ficaram 1 mês e meio. Eu trabalhando no hipermercado por turnos e com folgas rotativas, eu não conseguia tirar férias 45 dias. Eu tive que abdicar provavelmente da melhor tour que eu podia dar na minha vida. E na altura custou, mas tive de ser racional, não podia perder um emprego. E, no entanto, eu percebi-me que o hardcore realmente é isto, é que tu consegues chegar a todo lado. Os Pointing Finger tocaram na Europa inteira, fizeram lançamentos no mundo inteiro. Vocês são bom exemplo, Simbiose. Vocês já fizeram lançamentos com o mundo inteiro, splits com o mundo inteiro, já tocaram em todo lado. E eu acho que as bandas também têm que deixar de ser comodistas e lutar por isso. Os Devil in Me são o melhor exemplo do Algarve. Os Devil in Me já tocaram nos Estados Unidos, já tocaram na Europa, já abriram para as bandas preferidas deles, já tiveram bandas que começaram antes deles e bandas que eles gostavam a abrir para eles, e acho que isto tudo faz mostra que às vezes tens que investir muito do teu tempo para conseguires chegar a algum lado. Para concluir, quando tu falas de uma viagem para a Espanha ou de uma viagem para o Porto, eu já fiz este teste, eu já fui tocar ao Porto, eu já fui tocar a Barcelona, e posso garantir que uma viagem ao Porto indo e volta em Portugal é mais caro do que ir a Barcelona. A gasolina é muito mais barata, não pagas portagens, tens estradas com melhores condições. A única coisa que equilibra as contas é que o café em Espanha é mais caro, porque em Portugal tu vais tocar ao Porto e voltas e pagas muito mais do que ir a Barcelona. E isto é real. E estamos a falar, o Barcelona é o dobro da distância de ir ao Porto, atenção. Isto é importante. Sim,
há aqui 2 ou 3 pontos que tu falaste e a malta que está aqui, a ver-nos, que se calhar nunca teve a oportunidade de ir lá fora, né? Eu concordo contigo. Há uma coisa que tu podes ter muito boa vontade e podes querer muito, mas se a tua situação financeira e o teu tempo, se estás empregado, que era aquilo que tu estavas a dizer, não te permite, eu falo por mim, se todos os membros de Simbiose não trabalhassem e vivêssemos disto, se calhar não, certamente teríamos feito muito mais daquilo que fizemos até hoje. Eu falo relativamente a tocar, não é? Pronto, mesmo assim, não posso todo o tempinho que a gente tem no mundo é para investir nisso e tocar lá fora, porque eu vejo muita banda boa. Esse é um ponto que também tu referiste e eu gostava de falar aqui. Vejo muita banda boa. Boa, quando eu digo boa, estou a falar. Muitas vezes as bandas cá de Portugal fazem um bocado de confusão. E hoje em dia não é por falta de oportunidades, não é por falta de conhecimento, não é por falta de informação, não é? Porque na altura eu cheguei a montar tours, Rafael, e tu, também, mesmo sendo um bocado mais novo que eu, também apanhaste essa cena. Era por carta, meu. Eu cheguei a mandar faxes a explicar em espanhol e depois recebia o fax e a carta, pronto. Hoje em dia, há mais informação que tudo. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes, as pessoas também se focam só, infelizmente, porque hoje em dia as coisas estão diferentes, só no seu país, estás a ver? Pronto. E nunca vem que estamos dentro do movimento. O movimento punk é capaz de ser o único movimento que tu consegues pegar numa carrinha, consegues pegar no backline e nos teus amigos e conseguires fazer a Europa toda a tocar. Se quiseres fazer, eu já ajudei a trazer bandas cá, por exemplo, dos Estados Unidos ou do Canadá ou mesmo do Brasil, que têm 2 meses a tocar, né? Vêm para a Europa e tiram 2 meses da vida deles. Agora, lá está, é preciso ter tempo para isso e é preciso saber qual é o caminho que se pode e que os membros da banda podem fazer. Isto à conclusão. Falo apelo até um bocado às bandas e estamos aqui numa entrevista que estamos a falar também para o Brasil, né? Que é um país que tem bandas enormes, que já lá vamos falar também sobre a ligação dos 2 países. E é um bocado a minha função nestas entrevistas é apresentar o que fazemos cá aos outros países. Pronto, daí é que eu também aceitei eu não sou jornalista, não sou nada, sou um mero gajo que gosta de música e gosta de apresentar bandas. E há aqui 2 ou 3 fatores. Um é este, realmente teres tempo. Outro fator que eu falo para a malta mais nova e que eu sei que tu, principalmente Rafael, e está aqui um caso dos Medo que desde 2016 tem 3 álbuns em 4 anos, pronto, que é uma coisa que é, nunca faça um projeto, por muito pequeno que seja, por muito pouco ambicioso que seja, nunca deixem de gravar, né? Nunca deixem de fazer um registro, porque perdeu-se tanta coisa. Anos 80 era aquela cena de as bandas não tinham acesso a estúdios e a maior parte das gravações, que era esse talco, de Judas, cenas de cá e de outros países, era a sorte que o gajo tinha do gajo do PA conseguir gravar, né, a cena com uma cassete ou com uma data. O Rock Rendezvous, a maior parte das bandas que foram conhecidas passaram por lá, estes nomes que eu falei, era assim. Então é uma das coisas que eu também falo sempre que a malta que está a começar é nunca deixem, eu nos meus projetos que passei, e eu sei que o Rafael nesse caso também pensa da mesma forma que eu, pelo menos foi o que fez até agora. Tentem gravá-los, tentem ficar com o registro, tentem, seja o que for, nem que seja de ensaio, nem que seja uma demo tape, mas porque isso é a história, faz parte da história e a história perde-se como se perdeu, e depois só quem conseguiu estar no concerto ao vivo naquela altura que realmente assistiu àquilo, e a gravação ainda é uma forma de tu poderes mostrar, seja ela boa ou má, não é isso que está em causa. E eu vejo muitas vezes as bandas não terem essa noção, ou seja, 3 pontos que falámos aqui.
é tentar a sua internacionalização, mesmo sem ter tempo, é meter a semente lá fora, procurar editoras lá fora, volta e meia, porque, por exemplo, estamos aqui a falar de simbiose, que falaste há bocado, isto não surgiu por acaso. Há um trabalho também por trás nosso que sempre quisemos, as nossas coisas sempre foram editadas lá fora, nós não vemos só uma edição portuguesa, vemos as edições pronto, lá fora e depois tens que ir lá também aparecer para tocar. E é isso que eu falo com as bandas que estão a começar e mesmo com as que não estão a começar, porque nós temos bandas muito boas que muitas vezes não saem cá de Portugal por isso, porque também não se mostram. Pronto, por isso nunca deixem de gravar, nunca deixem de registrar as vossas cenas e era isso que Sorry, eu queria. a minha banda preferida de sempre, pronto, pelo menos a minha banda Tuga preferida de sempre, e provavelmente a banda da minha vida, os Panquecas, nunca gravaram em estúdio. Eu ouço ensaios que eles gravaram em 95, eu ouço concertos ao vivo que eles deram em 99. E, no entanto, eu ouço aquilo como se tivessem gravado no estúdio com a melhor qualidade, porque foi assim que eu os conheci e é assim que os ouço hoje em dia, mas eu tenho alta perto de nunca ter tido um disco de Panquecas, uma cena com qualidade. E não deixa de ser a minha banda preferida de sempre, toda a gente sabe. Sim, sim, isso passa-se a mesma coisa comigo com os Cristal, foi uma das bandas que eu comecei a ouvir, que tive acesso assim logo, até mais que o de Judas, apesar da cassete até ser a mesma, mas pronto, identificava mais com o Cristal. E durante anos e anos e anos foi aquela gravação clássica do Rock Rendezvous, né? Que era o que havia. Ainda bem que houve, porque senão era uma banda como muitas daquela época que passaram ao lado, né? Yeah. Acho que é por aí. Mas pronto, era só um bocadinho para falarmos das dificuldades que também apanhamos no punk hardcore e é isso, o punk vais onde fores, há sempre numa aldeiazinha, numa vila, um gajo, um maluco que curte o som e que organiza ali numa garagem, se for preciso, um concerto e recebe as bandas e dá comida às bandas e isso realmente é o punk hardcore. Olha, diga-me uma coisa, em Faro, quando Faro é a capital do Algarve e é de onde vocês são, e foi sempre, desde que me lembro, sempre foi um ponto onde se podia tocar, principalmente na Associação Músicos de Faro, não é? Foi sempre, já conheci dois locais, que sempre cativou um bocadinho. Há outros sítios do Algarve, já toquei noutros sítios, Portimão. Os Panquecas eram de onde? Eram de Olhão? Não. Eram de Faro. Os Panquecas, mas havia aquele pessoal. Punk Manteiga, será? Punk com Manteiga, sim. Esses eram mais dali de. Olhão. Também eles tinham ali uma associação que eu cheguei lá a tocar também. Pronto. Ou seja, sempre houve sítios para tocar no Algarve. Apesar de Faro, sempre existiu a Paula um bocadinho, acho eu. Eu queria que vocês me falassem e explicassem à malta que me está a ouvir a cena de Faro, principalmente a Associação de Músicos, porque é onde se faz os concertos e o apoio a importância que ela tem tido nestes anos todos, né? Porque não é só uma sala de concertos, tem ensaios, tem. Pronto. Falem-nos já um bocadinho, para quem não conhece a Associação de Músicos de Faro, qual é a importância que ela tem no Algarve e em Faro. Então, a Associação de Músicos é tão pouco ou tão pouco importante que é na associação que estamos a fazer esta entrevista, que é na nossa sala de ensaios. No Algarve, atualmente, há apenas praticamente só 2 sítios para bandas do originais e bandas underground tocarem. É o Bafo de Baco em Laleia e a Associação de Músicos em Faro. Havia também o Marginal em Portimão, que estava já há pouco a falar, que, dados os constrangimentos da pandemia, fechou definitivamente. Portanto, menos um sítio para tocar. E Lolé e Faro é uma distância de 15 km, 10-15 km uns do outro. Portanto, aqui num raio muito curto, há os únicos 2 sítios para tocar. E o Algarve é um distrito, para quem não conhece, que é assim, tipo, em forma de um retângulo, em que de uma ponta à outra distam cerca de 200 km. Portanto, nesta área toda, com uma população de inverno
500 mil habitantes e no verão 1,5 milhão. No verão 1,5 milhão, mais ou menos. Então, para 1,5 milhão de pessoas no verão, há apenas 2 sítios para tocar. E tendo em conta que o verão é época baixa para o nosso tipo de música. Para o nosso tipo de música é época baixa, porque os bares que há, porque há muitos bares que fazem música ao vivo, mas é covers e pronto. Isso aí é mato. Estás a ver? Debaixo de uma pedra sai um bar para bandas de cover. Originais é mais difícil e bandas com a nossa sonoridade e bandas mais extremas é muito difícil. Então a associação tem sido sempre este baluarte do hardcore, para mais em Faro, que tem as salas de ensaio. Tu consegues fazer quase tudo aqui. Tens um estúdio de gravação, de um sócio que pode fazer gravações cá, podes ensaiar cá nas salas de ensaio e podes tocar. Portanto, um pouco de tudo podes fazer aqui. E isso, claro que é um grande suporte e, sejamos honestos, que é uma grande ajuda que nós temos, uma grande sorte que temos de ter isto aqui à porta de casa, né? Em muitos sítios não há estas infraestruturas, infelizmente, e muitas bandas têm problemas até sítios para ensaiar, né? E os que há pagas bastante. Isto aqui faz parte do movimento associativo e todos acabamos por dar um bocadinho do que podemos à associação. O Rafa ainda há bocado andava de martelo elétrico, mas pronto. E é isso, já. Mas realmente por exemplo, se nós formos para a Espanha e mais para cima, a Associação de Músicos de Faro é quase um centro social. Se formos a ver aqueles centros sociais que a gente vê anarquistas lá fora, a maior parte das coisas são em espaços ocupados, não é o caso aqui, mas não é por isso que tem menos ou mais credibilidade, no meu ponto de vista. O que é importante é ter um espaço, e o que é importante, e parabéns a estes anos todos, eu não sei se é a mesma pessoa que está à frente, que eu cheguei a falar há muitos anos com... Já não. Mas não interessa, isso também é pouco irrelevante. O que interessa é que vocês têm um espaço e esse espaço conseguiram não manter até aos dias de hoje, que certamente com muitas dificuldades, mas continua a ver nascer bandas e continua a manter bandas e isso é uma cena muito boa, man, porque é uma cena que realmente até faz parte da nossa ideologia, não é? Ter um espaço e poder daí fazer... porque isto ainda acaba por ser um bocadinho marginalizado. Por um lado ainda bem, mas os putos que querem começar a tocar muitas vezes não têm acesso. Não estou a dizer aí na associação, estou a dizer, por exemplo, numa cidade tipo Lisboa, ou tem que estar à espera. Não é fácil. Ainda hoje, antigamente era mais fácil, mas eu acho que ainda hoje também não é. Ou tens realmente uma posição financeira que podes fazer isso, mas para quem não tem, continua a não ser fácil. Estás a ver? Mas ninguém quer emprestar materiais, não se divide em materiais, pronto. E esse tipo de locais, não só para ter um local para tocar, e o Rafa sabe disso, eu muitas vezes trago cá algumas bandas e um dos pontos é fixe ser Faro, porque estamos já a caminho de Espanha, né? É uma rota, ou seja, o Porto faz a rota por o norte de Espanha e vocês fazem a rota por o sul. E se não for este tipo de situações, as bandas não passam cá. Chegam a Madrid ou chegam a Barcelona e vão-se embora para cima. Pronto. Isto da parte dos concertos. Depois é a parte toda de acolher as bandas e terem um espaço que realmente, que é o que vocês disseram, meu, há quantos anos é que já tem a associação? A associação começou em... São 20 e tal. São quase 30 anos. São quase 30, que o Armin disse que quando chegasse aos 30 deixava, acho que foi aqui mais ou menos. São perto de 30 anos de instituição, da Associação de Música. Instituição. Sim. A sede esteve, sei lá, esta deve ser para aí a 7ª ou uma coisa assim de género. Sei lá, já perdi a conta. Para aí a 7ª e tu deves ter conhecido a anterior, ali ao pé dos comboios, não é? Sim. E agora estamos neste... Agora, já conheci esta também. A 7ª não digo, tivemos do Alto Rodes, Bom Gelão, depois tivemos aquela na Penha que foi temporária, a da Bordeira também foi temporária, depois tivemos... Mas por vezes são bem, mas...
Há projeto, sem ser da nossa cena, há sempre, ou mesmo da nossa cena, há alguns projetos que saíram do AC que hoje em dia até são conhecidos ou comerciais, sei lá. Às vezes há assim aquelas histórias de Pissarro. Pronto, fixe. É o caso mais mediático que se pode dar. Eu desde que soube que a Madonna veio do punk, já não me. Eu fiquei a saber no outro dia da Lena D'Água, que também tinha para aí umas ligações ao hardcore, não sabia. Mas eles, não sei se eles vão gostar muito disto que eu vou dizer, mas aqui é um facto muito conhecido. Não sei se te lembras de uma banda de metal, thrash metal daqui do Algarve, que era os Mindlock. Mindlock, sim. Pronto, os Mindlock tocam com o Pissarra, basicamente. A banda de suporte do Pissarra eram os músicos dos Mindlock. O ATAP, porque eram daqui. Também daqui da associação. Era daqui e ele deu a mão, e muito bem, ao pessoal que estava cá. Pá, a Lena D'Água, pronto, eu não sou dessa altura, mas ela foi rockera no início da carreira dela. Hard rock e com umas letras, pá, para quem... E há registros disso na net e tudo. Cenas gravadas que era rock puro e duro, aquele rock que se fazia finais dos anos 70, 80. Mas a Lena D'Água é algarvia? Não. Não tem nada a ver. Não. Pronto. Olha, posso só dizer aqui duas coisas muito rápidas? Claro que sim. E se quiserem falar da associação, quiserem dar algum e-mail, quiserem dar alguma informação, deem. Estamos à vontade. Não, eu só queria dizer, queria pôr aqui duas vírgulas em dois assuntos que já falámos, que me passaram um bocado, que é, há bocado quando tu falaste que fazer tours no punk, etc., às vezes as pessoas pensam que fazer uma tour, e tu sabes disso, é a melhor experiência numa banda, pelo menos para mim é. Tu pegares numa carrinha com o pessoal, com os teus verdadeiros amigos, a tua família, entrares numa carrinha, correres a Europa, o que quer que seja, e tocares em todo lado, é a melhor sensação. Mas as pessoas pensam que é fácil, que é a coisa mais fácil do mundo. Só que tu, quando vais em tour, tu muitas vezes, para já tu comes esparguete de soja à bolonhesa todos os dias, o pessoal não tem essa noção, tu dormes no chão, muitas vezes não dormes, porque tens viagens de 12 horas para tocar no sítio a seguir, se for preciso, como já aconteceu muitas vezes, és assaltado, partem-te o vidro da carrinha para levar material, e não é fácil, e há aquela máxima que é o only the strong survive, e tu conseguires fazer uma tour de sucesso, ir e voltar, é muito complicado. Agora, uma tour de sucesso para mim não é só o chegares ao outro lado da Europa, voltares, trazeres muita guita e venderes muitos discos. Uma tour de sucesso para mim é conseguires começar com uma vibe, acabares com a mesma vibe, passando por tocar em squats com pés queimados, se for preciso com um micro para o bombo e outro para a voz, conseguires tocar para 5 pessoas e no dia a seguir para 200 e conseguires manter a mesma postura. Pronto, isso eu queria deixar esta chega. Em relação à associação, há bocado perguntaste se o Armindo ainda fazia parte da associação. Ele já não é presidente, mas continua a fazer parte da direção. Mas para tu perceberes a importância desta personagem, eu não falo na associação, falo na cultura farense e algarvia, eu vou dar 2 exemplos muito, muito práticos. Nacional, e acaba por ser nacional também, não é só internacional, local, mas nacional. Já passou muita gente aí, mas pronto. Mas o Armindo, eu vou-te só dar 2 exemplos, 2 situações que só para tu veres o impacto que ele tem. Aí há coisa de 1 ano ou 2, já não me recordo, estávamos a organizar um concerto na associação, ele já não estava na direção e de repente o quadro da luz disparou e ninguém conseguia tratar o problema. E aquilo, no momento que o quadro da luz disparou, o pessoal entrou um bocado em pânico e tal, entretanto a luz voltou, e um gajo um bocado em pânico, e se isto não volta, o que é que acontece? Nisto o quadro da luz dispara e por acaso nesse momento a luz não voltou e não demorou 10 minutos, o Armindo não estava no recinto, ou a gente não o via, não demorou 10 minutos a ele aparecer do nada, o que é que aconteceu? Só para veres. Parece que ele estava ali escondido debaixo de uma coluna e quando a luz disparou ele apareceu. Há bocado tive uma situação parecida. Nós estávamos no primeiro andar a resolver um problema de infiltração de água que caía nas salas de ensaio. Estávamos com o martelo pneumático a rodar por todos, a toda a gente a abrir um bocado o chão. E o Armindo aparece do nada, eu ainda não tinha visto hoje, aparece do nada a dizer, não é assim que se faz, é assado. A mostrar como é que se trabalhava com o martelo pneumático. Sabes que o homem deixou-vos aí, mas é um filho, há de ser um filho para ele, né? Há de ser, mesmo se afastando, há de estar sempre ligado e é uma coisa que
Epá, pronto, que a pasta tem que ser passada para as gerações mais novas, mas o homem está sempre aí, né? Pronto. Mas é engraçado essas histórias. Sobre a turnê, epá, concordo contigo, porque é assim, aliás, há muitas bandas que acabam em turnê, não é? Ui, Muitas bandas que acabam. eu já Há tive muitas uma, bandas já que. tive uma. Pois, eu nunca tive, porque, pá, felizmente nunca tive. Mas realmente é na turnê, é quando tu comes mal, quando tu dormes mal, quando tu estás longe da família, quando estás a fazer aquilo e realmente aquilo que gostas é aquilo que tu estavas a dizer. A cena tens que ter boa onda e tens que saber o que é que estás ali a fazer, porque realmente, vou-te dar um exemplo e nem interessa falar em nomes aqui, porque também não sou muito de falar em nomes, falo mais de mim ou dos meus projetos do que de outros nomes. Tu chegaste, por exemplo, a um país como o Brasil, já que estamos aqui a falar do Brasil, que vamos falar aqui do Brasil, estamos a falar uma entrevista para um site brasileiro, de tu chegares uma semana ou duas antes a ter estado lá uma banda portuguesa e a ver histórias incríveis, não é? De gajos que começam a mandar vir por causa que estão a tocar com o amplificador X e não é o X, e achei engraçado mesmo uma cena. Epá, porque é assim, a gente tem que se posicionar. Epá, se eu fosse tocar ao Vagos e tivesse lá um amplificador que tivesse todo fodido, ou um festival grande, eu mandava vir, porque foda-se, epá, realmente não há necessidade de uma coisa dessas. Agora, ir a um sítio onde as pessoas vivem abaixo do nível da pobreza, que muitas vezes estão habilitados a levar nos coros porque estão a organizar um concerto de punk. Epá, que fazem tudo de coração o máximo possível, como várias histórias que eu já contei, que também não vou contar porque a entrevista é vossa, mas epá, que estão ali de coração, e se tu não estiveres na mesma onda, se fores embirrar com. Então houve um caso muito, muito caricato que eu disse assim: epá, dá para subir, gente, porque nós estávamos a passar a turnê passado uma semana ou duas depois dessa banda que fez. E tu ias levando com os gajos, né? Acho que aquilo correu bastante mal em alguns concertos. E ias levando e eu disse assim, pá, dá para levantar aqui o bocadinho o som do monitor. E o gajo epá, tu não comecem com cenas como os outros, como os outros gajos. Epá, eu não, man, foda-se. Mas o que é que se passou com os outros gajos? Depois o gajo teve-me a explicar a história. Eu disse, não, man, mas eu precisava se desse um bocadinho de voz. Acho que isso também dá, eu caralho. Mas na boa, porque lá está. É aquilo que estavas a falar, tens de ter o espírito e tens que ir com o espírito e tens que te situar no tempo e no espaço. Isso realmente numa banda nem sempre estão preparadas, porque uma coisa é tu te encontrares aqui na sala de ensaios, outra coisa é estás ali umas semanas boas numa carrinha a comer, a olhar uns para os outros. Johnny. Nos anos 90, o que era um monitor para voz e o que era um overhead? Eu só te pergunto isto. Nos anos 90, o que era um monitor para voz ou um overhead? E está falado. Não, eu muitas vezes, para mim, não acontecia. Não sei o que é que era. Não sei o que é que era, se calhar para vocês também não. Para os Simbiose, a primeira demo foi gravada no quarto do Chaninho dos All In Squad, que era um gajo que conseguiu com o tio um gravador de 4 pistas e era assim que se fez, né? Pronto. E lá está, e é aquela demo. Então não havia mais, né? Pronto, é aquela demo o até quando, e se não fosse aquilo também não saía, né? Pronto, é mesmo assim. Por isso é assim, acho que a gente também deve se situar no tempo e no espaço e não exigir demais onde não há exigências a fazer. O que interessa ali é a atitude que a malta tem. Olha, agora digam-me uma coisa. Já que estamos a falar da cena do Algarve, queria salientar aqui que era um sítio espetacular e com pessoas espetaculares, que era em Algesur, Santa Susana. Santa Susana.
E lembro muitas vezes de eu ter feito, por exemplo, Olho Seco. Acho que foi Olho Seco que fez 2 concertos no Algarve. Ou seja, era mais um espaço que também, infelizmente, porque depois também temos uma cena no Algarve, que há muita malta do Alentejo, que está mais perto, muitas vezes, de Faro ou do Algarve, do que... Pronto, também apanham ali público que vem... Bué, não é? E o Santa Susana, acho que foi também um ponto muito importante do nosso amigo Tim. Um abraço para o Tim, se ele alguma vez vir esta entrevista, mas que foi um ponto muito importante na altura, pelo menos eu acho, porque para já era uma cena fora do que nós estávamos habituados cá em Portugal, não é? Pronto, depois era de uma pessoa que vinha da cena punk alemã e que estava habituado a fazer e sem muitas, como se costuma dizer aqui em Lisboa, sem muitas pinhas. Foda-se, faz e está a andar. O que eu queria era trazer bandas novas lá, dava acesso a todas as bandas que quisessem lá ir. E a própria... Continua a ir a concertos. Continua a ir a concertos, sim. E depois... e realmente são pontos muito importantes, como este bar que estávamos a falar, em Portimão, que durante anos e anos como é que se chama? Desculpa, lá que o nome show. Marginal. Sim. Que durante muitos anos também foi um ponto de referência aí no Algarve. Pronto. Aqui em Lisboa também tivemos realmente o Popular, que era um ponto que fechou, com isto da pandemia. Temos lá em cima no Porto o Bar do Rodas, o Barracuda? Não, o Cavo. Barracuda, sim. Não, o Cavo era antes, Barracuda é agora. Pois eu estou sempre também a confundir. Que também está... Pronto, há felizmente algumas bandas que se deram algum merchandising. E realmente é isto... nós não temos apoios estatais nem governamentais e somos nós que fazemos isto tudo, e se não formos nós a ajudarmos uns aos outros, não vale a pena, isto não anda para a frente. Ou seja, se era o que falávamos há bocado, temos que ser autogestionados, e tanto é importante o público como a sala, como tudo, e nunca nos podemos esquecer disto. Só para acabar a cena do Algarve, tu fazes o Faro Alternativo, para quem não conhece ou que nos está a ver de outro país, é um festival. Já vai em que edição vai o teu festival? O Faro Alternativo? O ano passado supostamente era para ser a 10ª, mas acabou por ser a 9ª, porque tivemos que reinventar. Pronto, este ano supostamente seria a 10ª, se calhar vai ser a 9ª e 3/4, não sei o que é que vai acontecer. Mas pronto, supostamente já fiz 10 edições, contarmos com a 9,5. Este ano espero que aconteça. Sim. Yeah. Há 10 anos de atenção, o Faro Alternativo teve uma paragem de 4 anos, por isso começou há 14, mas está na 10ª edição. Para o pessoal perceber o que é que se passou. Ok. Yeah. E o festival, falando um bocadinho sobre o Faro Alternativo, pelo menos o que tem sido até agora basicamente só vão quase bandas portuguesas, não é? Não sei se é uma filosofia do festival ou calha assim, mas vêm bandas de todo o país, principalmente, e tu consegues no Algarve juntar muitos estilos e muitas bandas diferentes, não é? Que é uma cena que, espero que não acabe, porque é um circuito e é um festival que independentemente de ser maior ou mais pequeno, isso não interessa nada para aqui, que dure muitos anos para a gente ir nos ver. Inclusive a Simbiose era para ir tocar, não era? Agora no ano passado e não fomos, já viste, aos anos que andamos a falar de Simbiose no Faro Alternativo, o cartaz cheio. E dos pés também. Pois é. É engraçado estas merdas. Mas havemos lá ir esta merda de passar e havemos de ir. Eu vou-te ser sincero, eu quero acreditar que vai ser este ano, mas sinceramente não tenho muita fé. Eu acho que este ano não vai acontecer. Mas pronto, quero acreditar que sim, mas muito provavelmente vai ser no próximo ano. Mas pronto. Pessoal que nos esteja a ver, e pessoal do Brasil que vê cá, normalmente na altura de outubro, se conseguirem conciliar, é uma boa vinda ao Festival Faro Alternativo. Pessoal, falando em Brasil, também estamos aqui a chegar, a conversa, pelo menos para mim, está bastante agradável, e espero que vocês também estejam a gostar.
mas estamos aqui na fase final disto. E vamos agora um bocadinho até ao Brasil. Já que estamos a dar uma entrevista para o Cultura em Peso, que é um site já bastante antigo e já com uma posição boa no Brasil, que desde janeiro está cá na Europa, pronto, mudaram o domínio e como vos disse há bocado, eu sou uma ponte para mostrar o que é que se faz em Portugal, porque muitas vezes é um país irmão e falamos a mesma língua e nós não conhecemos muita coisa lá e eles não conhecem muita coisa cá. E é uma forma de eu poder mostrar a todo o mundo o que é que se faz cá, seja a banda, seja pequena, seja grande, a mim não me interessa. O que me interessa realmente é que tenha atitude e se calhar vão ver, por isso muitas vezes aqui nestas minhas entrevistas não vou ver bandas que não tenham estas características. Tudo o que fuge um bocadinho, o que eu quero divulgar é realmente a cultura punk hardcore ou metal ou o que for, portuguesa, e com os seus ideais bem definidos. Pronto. O que é que eu queria dizer? O que é que eu queria vos perguntar? Vocês conhecem bandas brasileiras, que se calhar são influências também vossas, como é óbvio. Já alguma vez pensaram numa turnê lá? É óbvio que a gente pensar ainda podemos pensar, felizmente, até ver, ainda é uma coisa que a malta não nos consegue tirar o pensamento, mas já alguma cena para aí, para uma edição lá, procurarem, como vocês também cantam em português, não é? É um país que se calhar é fácil, ou uma tour, ou se tem alguma ligação com as bandas de lá, para um split. Brasil, como é que é? É um coisa no horizonte ou nem por isso? Epá, o Brasil, para mim, sempre foi uma grande influência, para mim, uma grande referência a nível do punk, a nível mundial. Eu diria que se eu tivesse que eleger as minhas 10 bandas punk preferidas, se calhar 6 ou 7 seriam do Brasil. No Brasil, se calhar a ligação mais próxima que eu tenho é com o Mozin, dos Moqueca de Rato, dos Merda, etc. É a ligação mais próxima que eu tenho. Que já conheci muita malta do Brasil, que foi cá tocar. Ainda ao Faro Alternativo, há 2 anos, trouxe os Desalmado, que estavam em tour com os Besta e vieram cá tocar. Não temos nada pensado tanto a nível de edições como a nível de concertos, mas obviamente que é uma ambição. Já falámos algumas vezes sobre isso assim por alto, de gostaríamos de tocar ao Brasil, gostaríamos de fazer alguma coisa no Brasil, mas neste momento é só uma ideia que está muito pelo ar. Não sei se o Catarro quer acrescentar alguma coisa, mas basicamente... Às vezes quando nos perguntam pelo facto de cantarmos em português, se achamos que é mais difícil fazer uma tour europeia, cantar em português ou coisa assim do género, muitas vezes também surge essa conversa, e por que não uma tour no Brasil ou na América Latina? E para nós era um sonho podermos fazer uma tour a tocar no Brasil. Claro que aí também tens as desvantagens de teres de ir de avião, né? E enquanto se for aqui na Europa, pegas no carro e arrancas. Se calhar o próximo passo seria conseguir lançar uma edição no Brasil, mas a verdade seja dita que até agora não tomámos diligências para que isso acontecesse. Mas se nos quiseres dar dicas, a gente pode falar depois, João. Opa, é óbvio que posso, naquilo que isto também não é assim, posso dar dicas, não posso assinar nada de coisa que se as pessoas decidem. Mas já que estamos a esta oportunidade, pessoal que nos esteja a ouvir do Brasil, estamos a falar com a banda Medo de Portugal, banda de arte punk hardcore, com letras como deve ser, com atitude, e que fica aqui a dica, quem estiver a ouvir, quer editar, quer alguma banda que vá ouvir o som, que queira abordá-los por causa de um split, para depois daqui talvez surgir uma turnê e esta malta poder também mostrar o que é que vale em terras brasileiras, e haver uma ligação cada vez maior entre o hardcore daqui e o hardcore de lá. Às vezes participações de alguém de lá, de bandas com vocês. Pronto. Onde é que a malta do Brasil pode ouvir o vosso som? Tem algum... Eu vou lançar 2 desafios antes de mais nada. Se algum dia quiseres marcar uma tour no Brasil, a gente faz um acordo. Tu vais para a bateria...
Não, está aqui um cão agora. Se tu quiseres algum dia marcar uma tour no Brasil, com os Medo, vais tu para a bateria, eu fico como técnico de som e a gente curta ali o molho. Se encontrares alguma banda no Brasil que goste tanto do André Ventura como nós gostamos do Bolsonaro, a gente faz o split CD amanhã já. Está feito. Pá, é capaz de haver, já não digo que poderá não haver, mas realmente é assim. Pá, eu ia tocar bateria na tour, já não era a primeira vez. A última vez que fiz uma coisa dessas estive lá na banda há 7 anos, foi com os Albert Fish, que o Sr. Ratos engatou-me para ir fazer uma tour europeia e depois deixou-me lá ficar 7 anos. Pá, afinal não era assim tão mal, ainda consegui-me arranjar. Agora a outra parte não te posso ajudar nessa parte. A outra não te posso mesmo ajudar. Agora, fica aqui, podem ouvir os Medo em tudo o que seja plataforma digital. Podem ir ver o trabalho deles. Procurem por Medo FSHC em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. O canal, aliás, no YouTube não, Spotify, no YouTube não, mas procurem sempre por Medo FSHC, senão não vou conseguir encontrar. Pronto, e recentemente já está também, já podem ouvir o álbum Monopólio da Violência, que é um álbum recentíssimo, tem uma semana, não é? 2 semanas no máximo. Sim, nós estávamos com alguns problemas com a plataforma, mas já está resolvido. A partir de hoje, desde a falar, acabou de entrar agora mesmo no Spotify. Há poucas horas. Pessoal, está quentinho ainda, por isso, galera aí do Brasil... Deixa eu só dizer uma coisa. Se eu soubesse que falar contigo metia o disco no Spotify mais cedo, tinha marcado a entrevista para a semana passada. Pois, ou para as 10 da manhã. Olha, pessoal, estamos mesmo a acabar. Epá, foi um prazer, como é sempre, falar com malta que eu conheço. E agora com isto da pandemia, ainda mais que a gente agora nem nos concertos vê, infelizmente. Mas havemos de nos ver e eu acho que quando isto também abrir, vai haver aí muita concertada e espero finalmente ir aí a Fátima com vocês e passarem um bom fim de semana, como sempre. Cada vez mais tenho amigos aí em Faro, no Algarve, daqui de Lisboa, está tudo a bazar para ir para baixo. E eu cada vez mais passo aí algum tempo, não agora nestas alturas de pandemia, mas o que é fixe. Olha, mesmo para acabar. Não te esqueças de uma coisa, o Faro Alternativo, aquele cartaz continua intacto, a não ser que alguma banda desista dele, e esse cartaz pelo menos vamos ter que partilhar. Medo e Simbiose. Agora, vamos ver quando é que vai acontecer. Sim, mais breve possível, que esta merda também já chateia. Senão, temos que começar a ir para o Algarve, podíamos fazer uma cena, podias arranjar uma plataforma no meio da água, uma cena, as bandas tocavam lá, tal, e foda-se, já não havia Covid para ninguém. Era ali no meio de... Mas pronto, isto qualquer dia já toda a gente manda caldos de vacinas e toda a gente pode andar aí uns com os outros. Olha, uma última cena, uma mensagem aí para o pessoal mais novo. Querem deixar aí que estão a começar agora aí as bandas e têm aquela ambição do isto vai ser uma cena do caralho, que é fixe, mas que às vezes depois muitas têm uma desilusão muito grande, que afinal não é como eles veem na MTV nem nada disso. Uma mensagem rápida, com o pessoal que já não tem 18 anos, digo qual é a mensagem para uns putos que estão a começar agora, na cena hardcore e na cena punk. 3 coisas: attitude before fashion, fuck fascism, e leiam as letras de todas as bandas, porque a mensagem, às vezes, um gajo pode não ter noção quando estás a ouvir uma banda e não estás sequer a ligar à mensagem, tu podes estar a ser influenciado por aquilo sem saber. E para concluir, digo outra vez, que se foda ao fascismo. É isso mesmo. É isso, né? Pessoal, as letras é o mais importante. Letras antes da música. Sempre. Exatamente. Pessoal, que se foda ao fascismo, dizem os Medo, dizemos nós aqui também deste lado, que se foda ao Bolsonaro aí do outro lado do oceano, e que a ver se lhe acontece a mesma coisa com o Trump. É curioso só para... Diz. Só uma coisa rápida, pior do que o Bolsonaro são os eleitores que não vivem no Brasil e que são a favor da existência dele lá.
que eu acho que é uma cobardia enorme quem não está a passar pelo que os brasileiros estão a passar, que são reprimidos de todas as maneiras, por terem mais alguma coisa, e quem dá o poder ao Bolsonaro e não vive lá, eu acho que é do hinduísmo tremendo. E eu acho que, pronto, basicamente... Nem pela família tem respeito, não é? Nem pela família tem respeito. Yeah. Olha, há uma cena curiosa só para acabar isto, que isto é engraçado, que a malta lá do Cultura e Humor diz assim: epá, cara, você faça aí 40 minutos, eu acho que isto já passou para aí quase 2 horas, mas eles nunca me boicotaram nada, por isso eu vou continuar a falar. Mas muito rápido, só para acabar a cena, para a gente se rir, que é... Rage Against the Machine tiveram uma cena que é uma banda, epá, que epá, mais politizado que aquilo, é difícil, não é? Não é difícil, mas foda-se, mais frontal é difícil. E houve uma cena, não sei se vocês viram, de um fã agora muito fodido, porque como é que os gajos eram de esquerda e não sei o quê, né? Epá, isto à conclusão. Contra o Trump, né? As cenas contra o Trump, né? Contra o Trump e não sei o quê, e eu digo assim, foda-se, mas este gajo alguma vez pegou num disco dos gajos? Alguma vez epá, nem que seja pela capa, não é? Alguma vez se deu ao trabalho de ler as letras? Não, nem que seja pelo nome, nem que seja pelo nome. Rage Against the Machine. Já não Machine. O gajo até podia não saber inglês, mas a gente por acaso acompanhou, viu isso, achou piada, mas houve até naquelas discussões do Twitter ou o cacete, um gajo estava com essa conversa e houve um gajo que comentou a dizer: contra que máquina é que achas que eles estavam? A de lavar? A de lavar, exatamente. Pessoal, é isso mesmo, olha. Tenho que desligar aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigadão por tudo, mano. Pessoal, apoiem os medo, apoiem o punk hardcore, apoiem o que tiver atitude. Apoiem o simbiose. É isso, toda a gente é importante. E olha, a ver se nos vemos ao vivo, que isto assim é engraçado, mas não a distância. É isso, com uma cervejinha na mão, que é o melhor. Boa noite, pessoal, obrigado. Malta, obrigadão, força mais aí. uma vez,